A paz do Senhor. Eu quero compartilhar com os meus amados. Eu li em tempos um e-mail, uma carta de um jovem, o qual estava escrito, dizia ele, estar muito revoltado com Deus, porque dizia ele nesta carta que houve uma época em que ele queria seguir a Cristo de todo o seu coração, mas havia um pecado sexual que lhe oprimia. Ele tentava se arrepender, mas que nunca dera certo. Lia a Bíblia, estudava, orava, mas de nada adiantava, pois o pecado sempre o comandava. E que agora, por causa deste pecado que lhe oprimia, ele está preso. O que exatamente ele fez não explica. E, no entanto, ele desiste da luta espiritual porque parece que não adianta se esforçar. Meus amados, eu quero refletir com vocês o teor desta carta, pois como este jovem, tem muitos crentes hoje que conhecem e entendem muito mal a palavra de Deus, pois estão fazendo sacrifícios que nem mesmo Deus os pediu para fazer, e por causa disto vivem uma escravidão, são escravos de algo que já não existe, o pecado. Veja bem o que diz a palavra de Deus no livro de João. Se puderes abrir a tua Bíblia, o livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz a palavra de Deus, no dia seguinte, viu Jesus, ou seja, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente este é o propósito de Jesus Cristo, da quando veio a esta terra: remover o pecado, tirar o pecado. Isto é, Jesus com sua morte na cruz, ele arrancou a raiz do pecado, levou. Daí que ele se fez pecado em meu e em teu lugar. Logo, todo o sacrifício, todo o esforço que você tinha que fazer para largar ou para deixar um suposto pecado é desnecessário. Porque veja bem, 2 Coríntios 5:21, Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para o nosso bem, tratou como pecador para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. No versículo 19 deste mesmo capítulo 5 de Coríntios, deste mesmo capítulo diz assim: Deus, por meio de Cristo, veja bem, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados. Amado, o pecado só se torna problema em sua vida porque você dá a ele a importância que ele já não tem. Então é necessário parar de te preocupar com aquilo que nem Deus mais considera e precisas olhá-lo como algo insignificante e deixar de fazer isto um problema para si, pois quanto mais dás importância a isto, quanto mais te preocupa e te sacrificas, mais ele se torna um incômodo de consciência em sua vida. Veja bem, se tu arrancares uma planta com a sua raiz, sua devida raiz, ela morre definitivamente. Não tem como aquele lugar voltar a germinar uma outra planta quando você arrancou a planta com a raiz. Foi exatamente isso que Jesus fez com a sua morte na cruz. Ele estava arrancando o pecado, a raiz do pecado, e de uma vez por todas, e com sua morte na cruz, nos justificou. Deus creditou na morte de Jesus na cruz o meu e o teu pecado. Logo é o que diz Coríntios: Deus já não considera mais aquilo que você considera como um pecado incômodo na sua vida. Veja bem, precisas entender que o Espírito de Deus está entre nós para completar a obra redentora de Jesus. Jesus disse em João 16:12, dizia: eu ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Eu regresso um bocadinho, no mesmo versículo 8,
não é? De João 16, do versículo 8, quando diz que quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, ok? E do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus, meu amado. Entenda isso. Ora, se você supostamente tem alguma coisa que o oprime, e que você identifica isso como um pecado, só deixa de dar importância a ele, te sacrificando, te esforçando, te maltratando o seu corpo, perdendo tanto tempo de sua vida, quando você poderia estar a fazer outras coisas. Você faz sacrifícios e mais sacrifícios para te livrar de algo que nem mais Deus considera. Uma vez que ele creditou isso, entenda bem, Deus creditou o meu e o seu pecado em Cristo Jesus, na sua morte na cruz. Se você entender o poder da cruz, você viverá a liberdade de estar em Cristo Jesus. Só deixa o Espírito de Deus completar a obra de Jesus em sua vida, livrando você completamente. João 8,32 diz a palavra de Deus: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No versículo 36, mais adiante desse mesmo capítulo, diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Você não vai se libertar se sacrificando, você não vai se libertar cumprindo a lei, mas deixa que o Espírito de Deus completa a obra de Jesus, porque só quando o Filho te libertar, entende? É que você experimentará o que é vida cristã em sua vida, pois se deste jeito você experimentará o poder, a liberdade em Cristo Jesus. Isto não é libertinagem, meu amado, mas sim o poder da graça de Deus dada a nós por Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, entenda bem uma coisa. Eu não estou dizendo que você pode ir praticando todo tipo de pecado. Entenda uma coisa, graça não significa teres a liberdade para fazer ou para viveres cometendo todo tipo de promiscuidade. Alto aí. Porque se usas a graça como desculpa para fazeres tudo que te vier à mente ou tudo que te apetecer, com certeza você não compreendeu o significado da graça. Entenda muito bem, meu querido. Se porventura você voltar a praticar o suposto pecado que te oprime, não te julgues, nem te condenes, como que não merecesses a presença de Deus. Mas creia que a graça está aí para você não se condenar, porque ainda mesmo cometendo, praticando o suposto pecado que te oprime, Deus te ama. Só viva a vida e deixa que o Espírito Santo te liberte disto. Deixa de fazer sacrifício, deixa de se esforçar e permita que o Espírito Santo arranque esse mal da sua vida, confiando nele, claro, inteiramente. E quando você menos esperar, você verá o poder de Deus se manifestar em sua vida. Quando você menos esperar, você perceberá que você não deseja mais praticar isso e que você não tem mais isto em sua vida. Deixa que rica e poderosamente Deus te abençoe. Experimenta, viva o poder de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe.